Meus amados e queridos irmãos, eu quero neste momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, meditando no conteúdo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos meditando na lição de número 7. Lição de número 7, 17 de maio de 2020, classe de adultos, e nós temos como assunto da lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Quero, neste momento, louvar a Deus pela vida de cada aluno que está nos acompanhando, pela vida de cada amigo, cada internauta que estará assistindo este vídeo posteriormente. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo. Quero louvar a Deus pela nossa superintendência da EBD, da área 2, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Timon, no Maranhão, pela vida de cada professor, pela vida do nosso superintendente da área, o irmão Isaías Santana. Deus continue abençoando o nosso amado e querido irmão. Louvo a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos meditando no conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical. Você, meu amado irmão, neste momento, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos meditar na palavra de Deus. Como já dissemos, o assunto da lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Precisamos lembrar aos irmãos que neste trimestre nós estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios, à igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje, lição de número 7, tem como texto áureo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2 e 14. Louvado seja Deus. A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versículos 14 ao 19, que nos diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Querido irmão, querido professor, querido amigo, neste dia 17 de maio de 2020, estaremos estudando esta lição tão importante para a nossa edificação espiritual, para o nosso fortalecimento na fé. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição desta semana, ela tem como objetivo geral conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos
criando um novo povo, isto é, a igreja. É importante que você entenda o significado da expressão vicário ou sacrifício vicário. Vicário quer dizer substituto, ou seja, Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, quando deu a sua vida ali na cruz do Calvário, ele morreu em nosso lugar. Ele morreu no meu e no seu lugar, meu amado irmão. Ele morreu também no teu lugar, querido amigo. É por isso que a Bíblia nos informa de sacrifício vicário, sacrifício substituto. Para que você entenda o significado desta palavra, lembre-se de quando Jesus se apresentou a João Batista ali às margens do Rio Jordão, e quando João Batista, o vendo, reconhecendo que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja Deus. Então, o sacrifício de Jesus foi substituto, foi vicário, foi em nosso lugar, louvado seja o nome do Senhor. Bom, este é o objetivo geral, entender que por meio do sacrifício vicário de Jesus, ele tirou a inimizade que havia entre dois povos. Que povos eram estes? Ora, judeus e gentios. Até então, nós não tínhamos uma outra divisão, classificação de povos no que diz respeito à palavra de Deus, a servir a Deus. Quem era judeu era o povo de Deus da promessa. Quem não era judeu de nascimento era considerado gentio, chamado gentio. Mas agora surge um novo povo. Então, vamos para os objetivos específicos. Primeiro é lembrar que a inimizade, ela existia entre Deus e os homens. Como assim, pastor Pereira? A inimizade existia entre Deus e os homens? Sim, havia uma inimizade. A Bíblia diz que o que cria a separação entre Deus e o homem é o pecado. Ora, se Jesus veio, como está escrito nos evangelhos, para desfazer as obras do diabo, ele veio então para nos dar o perdão dos pecados. Uma vez que o homem está perdoado, ele passa a ter livre acesso a Deus, ele passa a ter novamente, a gozar da amizade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O segundo objetivo específico é entender ou compreender que pela paz que Cristo nos dá, ele nos torna um novo homem, uma nova criatura, pela paz que o Senhor Jesus nos dá. Ele mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Então, a paz que o Senhor nos dá, ela nos transforma em uma nova criatura, louvado seja Deus. E o terceiro objetivo específico desta lição é lembrarmos que, embora a cruz ela tenha uma mensagem de dor, de sofrimento, mas pela cruz nós fomos reconciliados por Deus. Se não, vejamos as palavras do apóstolo Paulo. E pela cruz, versículo 16, reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando também entre o homem e o homem, louvado seja o nome do Senhor, entre o homem e o seu semelhante. Então a cruz, ou por intermédio da cruz, o Senhor nos reconciliou com Deus, e é por intermédio da cruz que também nós passamos a viver esta paz, este amor que nos faz nos reconciliar com os nossos semelhantes. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, mas vamos então para adentrarmos no comentário bíblico propriamente dito. É interessante nós entendermos que a boa nova do Evangelho, ela tem a sua consumação no Calvário.
através da obra do sacrifício vicário de Jesus. Não se pode falar de evangelho, de boas novas, de salvação, se não chegar até a cruz do Calvário. Entenda isto. Em Jesus, nós também, perceba isto, nós somos instados, despertados, exortados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens. Que maravilha! Louvado seja Deus! Através do sacrifício de Jesus, nós agora passamos a experimentar o amor de Deus, o perdão de Deus, a paz de Deus, a reconciliação com Ele e somos exortados. Olha, meu irmão, crente que anda procurando confusão, ele está errado. Ele não compreendeu a mensagem do Evangelho. Crente que vive criando dificuldades de relacionamentos, este crente, esta crente, ainda não compreendeu o real significado da mensagem do Evangelho. Então, nesta oportunidade, vamos agora adentrar no comentário propriamente dito da lição deste domingo, 17 de maio de 2020, que tem como assunto Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Bom, é importante nós entendermos que a palavra de Deus, os escritos de Paulo à igreja em Éfeso, trazem para nós relatos, informações que têm aí uma grande importância para a nossa vida. Bom, na lição passada, que tinha como assunto a triste situação dos gentios, a condição dos gentios sem Deus, nós estudamos e aprendemos que Deus estava revelando através do apóstolo Paulo o seu grande amor, a sua misericórdia para aqueles que até então eram considerados gentios e que não faziam parte das promessas, ou mesmo não sendo, apesar de não serem, judeus, mas tinham oportunidade, mas estavam desprezando. Agora nós estamos estudando exatamente a nossa condição quando éramos gentios e a nossa condição agora. Nós hoje estamos reconciliados com Deus. Então, diz assim o capítulo 2, versículo 13: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, louvado seja Deus. Queridos irmãos, falar do sangue de Jesus é falar do sacrifício vicário de Jesus na cruz. Falar do sangue de Jesus é falar do grande amor de Deus encarnado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos ao primeiro ponto da nossa lição: Deus e gentios. Se os judeus se sentiam e eram de fato o povo escolhido por Deus, para que, através deles, Deus fosse conhecido pelas nações e que os povos, as nações gentílicas, viessem a ter conhecimento de Deus. Só que esta escolha, por assim dizer, ou o fato de Israel, a nação de Israel, ser o povo escolhido por Deus, fez com que isto causasse ou produzisse um certo orgulho na nação de Israel. A propósito disso, é interessante nós observarmos ali no livro de Atos, quando no começo da igreja, nós temos ali uma dificuldade que surgiu entre os apóstolos, porque alguns insistiam em pregar a lei, insistiam em pregar as ordenanças da lei, e enquanto outros, e nestes outros agora inclui-se o apóstolo Paulo, pregava a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Então, nós temos registrado na Bíblia, no livro de Atos, o primeiro concílio da igreja, ou na nossa linguagem
evangélica, protestante, nós tivemos ali a primeira convenção dos líderes da igreja, aqueles que até então estavam responsáveis pela condução da igreja, pelo ensino, pela orientação aos novos na fé. A igreja que estava nascendo naqueles dias, louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Havia um exclusivismo religioso. Você já parou para pensar que nos dias que nós estamos vivendo, existe também o exclusivismo religioso? Você já parou para pensar que muitas vezes, hoje nem tanto, mas no princípio, nós evangélicos, cristãos evangélicos, protestantes, crentes, nós fomos perseguidos, nós fomos proibidos de adorar a Deus e muitos foram mortos por causa do evangelho. Há uma religião predominante, eu não diria uma religião, a religião é o cristianismo, mas há um segmento do cristianismo que se sente exclusivista. Este segmento entende que só quem pode interpretar a palavra de Deus são os seus líderes, só quem tem o poder de interpretar. Isto é exclusivismo religioso, mas era isto que estava acontecendo com os judeus. E para que isto acabasse, Deus providenciou, louvado seja o nome do Senhor, a vinda de Jesus. Olha, o apóstolo Paulo escreve dizendo que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, louvado seja Deus. Esse exclusivismo religioso dos judeus, ele causou muitos descontentamentos, muitas guerras, muitas mortes, muitos prejuízos, por assim dizer, ao reino de Deus. Muitos. Infelizmente, nós temos estes registros na história. Ora, mas esses mesmos registros nos contam deste segmento do cristianismo também, que causou muitas mortes. Se sentiam ou tinham ou julgavam ter então o monopólio da religião, o monopólio do contato com Deus, mais ainda da intercessão, ou seja, somente eles poderiam ser intercessores entre Deus e o homem. Quando a Bíblia Sagrada diz que há somente um intercessor, há um mediador, melhor dizendo, não intercessor, mas mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, passemos ao primeiro tópico, ou primeiro ponto deste primeiro tópico. A parede da separação entre os homens. Que parede era esta? Claro, esta parede da separação que o apóstolo Paulo usa, ele faz uma analogia com as muralhas do templo de Jerusalém, porque ali havia uma separação, havia o pátio dos gentios e havia o outro lado que era exclusivamente para os judeus. Então, vamos adiante. No segundo tópico, o segundo ponto do primeiro tópico, melhor dizendo, nós temos a derrubada da parede da separação. Que parede era esta? Essa barreira, ela era literal e espiritual. Mas Jesus Cristo derrubou as duas. A barreira espiritual, a barreira literal. A barreira espiritual, diz a Bíblia Sagrada, que no dia em que Cristo morreu na cruz do Calvário, houve alguns acontecimentos que não eram comuns. E entre estes acontecimentos está registrado na Bíblia que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo.
ou seja, não havia mais nenhum impedimento para que o homem chegasse a Deus. E olha só, a Bíblia diz que para que o homem chegasse ao Santo dos Santos, que até então era um lugar onde só o sumo sacerdote podia adentrar uma vez ao ano. Mas Jesus rompeu, derrubou essas barreiras. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro ponto deste primeiro tópico, o conceito da lei e dos mandamentos. Olha só, essa expressão que Paulo usa, lei e dos mandamentos, era uma visão da lei de Moisés que tinha lá uma subdivisão. Esta subdivisão era a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Ora, enquanto a lei civil dizia respeito aos israelitas como cidadãos, a conduta como eles deveriam viver e se comportar, é interessante que o mesmo apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5,17, ele diz: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha só como a palavra de Deus, olha só como os ensinamentos neotestamentários, eles trazem para nós fundamentos daquilo que Deus requereu dos israelitas. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, e eu tenho uma nova maneira de me conduzir. Então, eu posso dizer, você pode dizer, que nós temos agora em Cristo Jesus uma nova lei que rege o nosso comportamento, que rege a nossa conduta, que rege a maneira de lidarmos e tratarmos com as pessoas, de nos relacionarmos com as pessoas. Louvado seja Deus. Bom, a lei moral permanece em vigor porque era um padrão de conduta, e esta lei moral é daí que advém. Lembre, é daí que advém os bons costumes que nós temos hoje, em especial aqui no Brasil, os costumes que têm aí como base, como fundamento, a cultura judaico-cristã. Você já parou para pensar nisto? Você já parou para pensar que nós aqui no Brasil, aqui no Maranhão e em Timon, especificamente, nós temos influência na nossa cultura, nos nossos costumes bíblicos, influências bíblicas. Louvado seja Deus, esse padrão moral que a Bíblia requer de nós, de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. Essa conduta moral, ela não é para a salvação. O apóstolo Paulo diz que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ora, se fosse pelas obras, Jesus não teria vindo. Não haveria necessidade de Jesus ter vindo a este mundo se fosse para que o homem se salvasse através das suas obras ou obras de caridade. A lei cerimonial, ela tinha o seu alcance para Israel. Os sacrifícios, e poderíamos até incluir aí nesta lei cerimonial a circuncisão, as festas. Esta parte, ela não nos alcança hoje. É por isso, meu irmão, que nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele diz que não há nenhuma condenação mais para nós, porque não vivemos mais no Espírito, na lei do Espírito da morte. Vamos ver o que está lá em Romanos capítulo 8,
para nós entendermos direitinho. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós não vivemos mais esta lei cerimonial, as festas, os sábados. O sábado é cerimonial. O nosso sábado hoje, porque na verdade o sábado tem um significado de dia de descanso. Então, dia de descanso hoje para nós é o domingo. Aí alguém pode dizer, mas é o domingo, é pagão. Meu irmão, não entre nessa discussão, não perca tempo com pessoas que querem criar polêmicas. O nosso dia de descanso hoje do trabalho é o domingo. O domingo é o dia que nós descansamos do trabalho e consagramos ao Senhor. Nos dedicamos ao serviço do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos adiante. O quarto ponto deste primeiro tópico, a revogação da lei dos mandamentos. Ora, esta revogação, ela se deu porque Cristo cumpriu a lei. Depois de Cristo, ninguém mais cumpriu a lei. Aliás, antes de Cristo, ninguém conseguiu cumprir a lei. A nossa lei, como está escrito, salvo engano, Pedro, ele escreveu que, salvo engano, o apóstolo Pedro escreveu que a justiça que é pela fé do Filho de Deus, a justiça que é pela fé no Filho de Deus. Então, até um hino que diz, pega essa parte e diz, a quem Deus ressuscitou para nossa glorificação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a revogação da lei se deu porque Cristo cumpriu a lei. No momento em que Cristo cumpriu a lei, ele se apresenta como sacrifício perfeito. Cumpriu a lei, sacrifício perfeito. E aí prevalece agora o que está escrito no Evangelho, segundo escreveu São João. Louvado seja Deus, porque a lei, palavra de Jesus, melhor dizendo, porque a lei e os profetas vieram até João, foram até João. Então, a partir daquele momento, e João aqui não o evangelista, mas João o Batista, entenda isto. Porque os profetas, João Batista foi o último profeta chamado por Deus lá do ventre da mãe dele. Sim, foi o último profeta chamado por Deus do ventre da sua mãe. Louvado seja Deus. Bom, Cristo se ofereceu a Deus em cheiro suave, sacrifício perfeito, e aboliu a necessidade das ordenanças, daquela lei cerimonial. Acabou aquela necessidade. Jesus cumpriu, louvado seja o nome do Senhor. E assim a inimizade foi tirada. A inimizade, ou seja, a barreira que separava o homem de Deus. A barreira que se erguia entre Deus e o homem. O que a Bíblia diz que é o pecado. Porque Jesus, ao oferecer-se a si mesmo na cruz do Calvário, quando o seu sangue é derramado, o sacrifício é aceito, toda a lei cerimonialista no que diz respeito aos sacrifícios, ela cessa, porque houve o sacrifício perfeito, e agora nós temos um sacrifício
novo na graça, não mais de animais, de derramamento de sangue, mas um sacrifício de homens e mulheres que se apresentam diante de Deus como novas criaturas em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos para o nosso tópico 2. Louvado seja Deus. O assunto é maravilhoso, é interessante e nós vamos adiantar. Bom, o tópico 2, pela paz Cristo fez um novo homem. Ora, a nova criatura que Paulo se expressa aos Coríntios. A partir do momento em que Cristo morreu na cruz, do sacrifício vicário de Jesus, agora a paz ela é possível de ser alcançada pelo homem. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, louvado seja Deus. O conceito bíblico de paz, o que é paz? Talvez se nós perguntarmos para qualquer pessoa, vai dizer paz é ausência de guerra. Mas quantas pessoas estão vivendo bem distantes das guerras, mas não têm paz, não vivem em paz? Paz é a descrição de boas relações, é estar bem com o próximo, consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Paz é o fim de um conflito, paz é um estado de tranquilidade. Paz é uma qualidade espiritual, é um dos frutos das virtudes, melhor dizendo, do fruto do Espírito. Paz. Então, esta paz é a paz que Cristo nos deu, é a paz que Cristo quer lhe dar, querido amigo que nos acompanha neste momento. O segundo ponto deste segundo tópico, Cristo é o motivo, ele não só é a nossa paz, mas ele é o motivo da nossa paz. Ele é o autor da paz, ele disse: deixo-vos a paz. Esta paz provoca, produz, gera em nós uma comunhão espiritual com o próximo, com o nosso semelhante e com Deus. Era isto que o homem não tinha. Era isto que faltava e que falta a você, querido amigo que está me assistindo nesta hora. Paz. É uma paz que não é passageira. É uma paz que não é circunstancial. É uma paz que não é negociada. É uma paz que dá tranquilidade ao homem, que faz o homem dormir, meu amado irmão. Como isso é maravilhoso! Faz o homem dormir tranquilo, deitar a sua cabeça no travesseiro, na rede, dorme tranquilo, amanhece no outro dia tranquilo, porque ele está em paz e ele tem paz. O terceiro ponto deste segundo tópico, o novo homem formado, gerado pela paz que Jesus dá. Ora, este novo homem, ele foi regenerado, ele nasceu de novo. Você lembra das palavras de Jesus para Nicodemos? Quando Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. O nascer de novo é experimentar desta paz tão profunda, tão maravilhosa, esta paz inexplicável, esta paz que dá ao homem, ao ser humano, um gozo inexplicável. Louvado seja Deus. Isto é paz. É esta paz que Jesus nos deu, querido irmão, querida irmã, aluno da nossa escola bíblica dominical. É esta paz, meu irmão, que o Senhor veio nos dar, nos deu, e é esta paz que nós vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. A única maneira de o homem
manter esta paz foi através de Jesus, é através de Jesus. Nós temos uma organização internacional chamada ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU busca a paz entre as nações, mediando conflitos, procurando fazer ou manter a paz entre os povos. Mas a paz que a ONU negocia é uma paz de acordo, é uma paz de trégua momentânea, trégua de guerra, de inimizade, de mortes, de violência. A paz que Jesus dá ao homem é uma paz que não tem um tempo, um prazo, não é um pacto, um acordo com data determinada para acabar. Não, louvado seja Deus. Em Jesus, as desigualdades são eliminadas. A acepção de pessoas, ela é desfeita. Não há grande, não há pequeno. Não há doutor, não há ignorante. Não há branco, pardo, preto. Não há. Somos todos iguais diante de Deus. É bem verdade que alguns recebem de Deus algumas responsabilidades maiores do que outros. E aí nós podemos aqui exemplificar sem nenhuma dificuldade. Os líderes da igreja, eles recebem umas responsabilidades. Eles são chamados para um ministério que é de grande responsabilidade. Os pastores, por exemplo, são chamados para apacentar o rebanho, cuidar do rebanho, alimentar o rebanho, tratar do rebanho. A grande maioria foi e é chamada para ser ovelha deste rebanho. Queridos irmãos, na verdade, todos são ovelhas. Todos são ovelhas. Alguns o Senhor chama para cuidar das ovelhas. Mas isto não significa dizer que pastor não é ovelha, pelo contrário. Nós somos ovelhas do nosso sumo pastor, onde toda a igreja é contada como ovelhas do rebanho do Senhor. Louvado seja Deus. Então, em Cristo Jesus não há classe social, não há essa distinção. Não, pastor, o senhor está enganado. Na igreja tem ricos, tem médios, tem classe média e tem pobres. Tem sim, mas eu quero dizer que aos olhos de Deus não há como se diferenciar. Porque o valor da salvação de um pobre foi o mesmo valor da salvação de um milionário que serve a Deus. O valor da salvação de um doutor com pós-doutorado, etc., é o mesmo valor que foi pago por um analfabeto que assina com a digital, com a almofada. Mesmo valor. Detalhe, todos nós vamos para o mesmo céu. Vamos morar no mesmo lugar. Aqui na terra ainda há essas diferenciações de classe social, de níveis culturais ou intelectuais. Lá no céu não haverá, louvado seja Deus. Glória a Deus por isto. Queridos, nós vamos para o terceiro tópico. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Ora, o apóstolo Paulo diz que eram dois povos, mas na cruz, estes dois povos se tornaram um agora. Este povo é a igreja. Este povo que o apóstolo Paulo se refere é a igreja. A igreja é formada de judeus e de gentios. Estamos juntos na igreja, servindo a Deus, porque Jesus prometeu vir buscar a igreja. E ele disse que lá no céu tem lugar preparado para nós, para mim e para você. Você, querido amigo, que ainda não confessou a Jesus como Salvador, lá no céu tem lugar preparado para você. Mas é preciso que você queira ir para lá.
Mas além de você querer ir para lá, é preciso que você ande no caminho que te leva para lá. O querer tão somente não vai te levar ao céu. Alguém já disse, é uma frase muito dura, muito forte, mas alguém já disse que para o céu nem todos que querem ir irão. Nem todos que querem ir para o céu irão. Agora, para o inferno, todos aqueles que não querem ir para o céu já estão certos que irão para lá. Talvez você não tenha se preocupado tanto, talvez nesse momento dessa pandemia do coronavírus, você tem parado para pensar seriamente neste assunto. Meu irmão, meu amigo, preocupa-te com a tua salvação, com a tua alma. Jesus te ama e quer te salvar, louvado seja Deus. Ele morreu para te dar também o perdão dos pecados. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo, na igreja. O escritor aos Hebreus, ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação? Primeiro ponto do terceiro tópico: Cristo se fez maldição por nós. Como Jesus se fez maldição por nós? Porque ele morreu na cruz do Calvário. Porque morrer na cruz, naquele tempo, era ser amaldiçoado. A cruz era um lugar de pessoas amaldiçoadas morrerem. Era símbolo de maldição. Mas ele morreu na cruz não como amaldiçoado, mas ele foi feito maldição por nós. Lembre disto. A morte de Jesus na cruz do Calvário. Você que gosta de andar com um crucifixo pendurado no pescoço para identificar que você é um cristão. Eu ouvi há algum tempo atrás uma frase que dizia assim: andar com a cruz de Cristo pendurada no pescoço, no formato de um crucifixo, é fácil demais. Quero ver você andar com o Cristo da cruz na tua vida. Então preocupa-te mais com o Cristo da cruz do que com a cruz de Cristo, neste sentido de andar com ela pendurada no teu pescoço. Bom, o segundo ponto desse tópico: reconciliados pela cruz de Cristo. Lembre, cruz, quem morria na cruz era tido e considerado como um amaldiçoado. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Isto significa dizer que nós estávamos amaldiçoados, nós estávamos condenados, sentenciados, mas Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e morreu para nos dar o direito de vida eterna. Morreu na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem da cruz apregou a paz entre os homens e Deus. Isto é, o ministério da reconciliação. Em Cristo nós temos paz com Deus. Em Jesus você pode e terá paz com Deus. Somente em Jesus. Não pense que através de um outro, através de um dos apóstolos, através de outras figuras bíblicas. Não. Só através de Jesus você terá paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto: reconciliados na cruz em um corpo. A igreja. Ora, a reconciliação foi concretizada pela cruz ou pela morte de Jesus na cruz, dando origem a um novo povo. E este povo, repito, é a Igreja de Cristo, que é tida como corpo de Cristo aqui na terra. Ele é o e a cabeça desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, já estamos chegando na nossa conclusão. Lembre, Jesus
é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação. Vamos para a nossa conclusão? Em obediência ao plano divino, Jesus cumpriu demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, ele derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, ele desfez a inimizade, criou uma nova humanidade, um novo homem, e reconciliou este homem com Deus. A partir da cruz, ele formou um novo povo, a Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, meu querido amigo que me acompanha neste momento, foi um prazer muito grande estarmos meditando na palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a você, meu querido irmão, minha irmã, aluno, aluna da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Eu quero orar agradecendo a Deus para encerrarmos esse estudo da palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade, por estarmos estudando a tua palavra na carta de Paulo aos Efésios. A lição que estudamos hoje, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, cada aluno da nossa escola dominical, abençoa cada pessoa que estará assistindo este vídeo. Deus bendito, fala ao coração dela. E se ela está neste momento sentindo o desejo e tomando a decisão de aceitar e receber a Jesus como Salvador, Pai, perdoa-lhes os pecados e escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida. Em nome de Jesus, faz dele e dela uma nova criatura. É o que te rogamos, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meu amado, meu querido, Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar com você. Até a próxima, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.